Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Estamos aqui hoje seguindo com o nosso quarto programa falando sobre odonto e sono. Então toda semana nós temos trazido aí para vocês informações importantes, profissionais super agradáveis, competentes aí para trazer informação para você dormir melhor e também cuidar aí da sua dentição. Tá bom? E hoje nós vamos dar a sequência aqui falando com o Super Fábio Coracin. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Hernani, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. Fábio, você chegou aqui a Barretos faz pouco tempo, é isso? Sim, exatamente. Eu cheguei em Barretos no último mês de setembro para integrar a equipe da odontologia do Hospital de Amor e me mantenho aqui, estou trabalhando com a equipe já desde lá. Muito bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. A Barretos, ao hospital. E aí vamos seguindo. Vamos lá. Bom, então o que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho hoje é aquela grande dúvida por que a boca fica seca quando eu acordo. Olha só. Acho que a qualidade do sono é uma das coisas que influencia muito nesse processo. Então o que a gente tem para conversar é a necessidade do corpo em não gastar energia. A gente tem uma quantidade de saliva diária que é produzido por 6 glândulas grandes, maiores, e 500 glândulas menores aproximadamente. Então toda a nossa mucosa, toda a nossa boca ela é lubrificada. E essa produção ela é muito variável durante o dia. É muito fácil a gente entender o porquê. Eu preciso mastigar, eu preciso deglutir, eu preciso engolir o alimento, e eu preciso começar o processo de digestão. Então, e nada mais correto do que eu fazer isso durante o dia. Então, por isso que à noite, para gastar menos energia, para ter um menor gasto energético, as glândulas salivares reduzem bastante a sua produção. Muito bem. Então, nesse tópico, que eu acho um dos tópicos mais desafiadores, a gente tem que lembrar desse processo, desse líquido que lubrifica e começa a produzir saliva. Muito bem. Você que está assistindo a gente já deve, muitas vezes aí ter ficado preocupado, acordou com a boca seca, ou percebeu alguém, que acorda dessa maneira. Então, o Fábio veio hoje para desmistificar isso e trazer um pouco mais de explicação para você quanto a isso. Quando a gente pensa, Hernani, em saliva, eu tenho que lembrar que grande parte dessa produção, quase 1 litro de saliva que é produzida diariamente, ela tem algumas glândulas maiores que ficam do lado do rosto e embaixo do osso da mandíbula. Sim, conforme mostra Exatamente. aqui a imagem, E essas glândulas, quando vistas bem de perto, elas parecem cachos de uva, onde todas as uvas, elas produzem a saliva, e os caules do cacho de uva, ele conduz essa saliva para a boca. Então a gente tem um caminho a ser seguido. Toda a produção de saliva depende do quanto de volume de sangue a gente tem circulando. Então, se nós somos muito hidratados, se bebemos 2 litros de água por dia, a saliva vai ter uma qualidade. Se nós desidratamos, vamos ter outra. E à noite, como a gente desidrata, a qualidade da saliva é diferente. Muito bem. E esse volume diário que varia entre 0,5 litro e 1 litro, dependendo da idade, dependendo da pessoa, dependendo do tipo de alimentação, ela serve para funcionar a lubrificação e o começo da digestão. Quando a gente está em repouso, então entenda o sono como um repouso, Sim. A gente vai reduzir muito essa quantidade. Porque não tem função de deglutição, não tem função de mastigação e o gasto energético é muito menor. Quando eu percebo que a boca está seca, então quando a gente acorda pela manhã ou à noite com a boca seca, nós estamos produzindo 10% da quantidade da saliva. Então se eu tenho que produzir 1 litro por dia, eu vou sentir a boca seca quando ela está com 100 ml de produção apenas. Então, quando a gente acordar pela manhã e a boca estiver seca, seja porque eu dormi com a boca aberta, seja porque eu desidratei durante a noite, mesmo por alimentação, significa que a gente produziu 100 ml de saliva apenas, não suprimos a quantidade. Muito bem. E isso é fisiológico. O gasto energético, o gasto de energia do corpo, ele tem que ser muito bem controlado. Se eu estou fazendo exercício físico, eu preciso de mais saliva. Se eu estou fazendo uma atividade que gasta menos energia, eu produzo menos por gastar menos energia. E o sono faz isso. Muitas vezes as pessoas, quando a gente vai pensar em produção de saliva, o cérebro ele é um grande sensor para isso.
E esse sensor, ele vai dizer o seguinte, eu tenho 100 ml de saliva, eu estou sentindo que está faltando. Está faltando porque eu produzi menos ou porque o organismo desidratou? Então o nosso cérebro vai dizer, beba água. Por isso que algumas pessoas acordam à noite para beber água, outras pessoas conseguem manter. Isso é a resposta que o cérebro vai dar para a pessoa identificar que ela está passando sede ou está precisando ingerir líquido. Bem. Pessoal, o Fábio acabou de trazer aqui algo muito importante para você observar. Né? Então, essa secura na boca, exatamente. ela tem muito a ver, aliás, você acordar no meio da noite Sim. com sede, exatamente. tem a ver com essa menor produção e o cérebro identificando isso. Muito porque bem. A gente precisa de água. A quantidade de água que o nosso organismo precisa é muito dependente do nosso termostato e do nosso sensor de identificação. E o cérebro ele consegue identificar se estiver faltando água. Se eu estou dormindo, o cérebro só diz o seguinte, está faltando água. E aí eu tenho que, de alguma forma, abastecer de água. Eu acordo para beber água. Acorda para beber água. Exatamente. Ótima dica. Pessoal, você que está nos assistindo, né, mostra esse vídeo, tem grande importância. Levando também para as pessoas não somente a questão da saliva, que é um preventivo, um protetor, né, como o Fábio está colocando para a gente, mas também para várias questões de saúde, né, Flávio? Exatamente. Fábio? Essa hidratação. É um grande termômetro para a gente entender se a gente está desidratado ou não. E por que a gente bebe água? Por que eu preciso beber água? Uma para manter o corpo hidratado. E quando eu vou dormir, essa figura é muito interessante, é só para a gente mostrar como eu produzo saliva. É o exemplo da torta de chocolate. É o exemplo que eu tenho de se eu olhar uma torta de chocolate ou pensar num suco de limão, eu vou produzir mais saliva. Por que eu faço isso? Porque o estímulo do cérebro ele é visual, ele é olfativo e ele é gustativo. Então, se eu tenho a experiência prévia do que é uma torta de chocolate, o meu cérebro recebe esse estímulo e ele sabe que ele manda para a glândula salivar produzir saliva. Durante a noite, a gente está escuro, o ambiente fica escuro. Sim. E o nosso cérebro ele entende que está na hora de dormir. Então, ele começa a desligar circuitos periféricos. E um dos circuitos, como energia elétrica, para gastar menos energia, é desligar o estímulo visual. Então, o olho não olha uma torta de chocolate, o cérebro não entende aquela torta de chocolate. E o olfato. Então, ele desliga o circuito periférico de olfato. E aí eu não tenho o que eu preciso para o cérebro dizer, vai começar a mastigar. Se eu vou começar a mastigar, eu tenho que produzir saliva. Então, o sono, eu costumo dizer sempre que o sono ele gasta o mínimo de energia. E gastar o mínimo de energia, ele tem que manter o coração batendo e o pulmão respirando. E tudo que não for essas funções vitais, ele desliga, ele reduz a função. E aí com isso a gente vai sempre pensar que eu preciso ter e outros fatores, antes da gente finalizar esse momento de discussão, outros fatores. Criança saliva mais, porque a criança está adaptando os circuitos periféricos. A criança ela tem o visual dela e o olfato dela é muito diferente do adulto, está começando a ter experiência afetiva disso. Sim. Então qualquer coisa faz a criança salivar mais. E à noite é assim. Enquanto o adulto ele já está adaptado, ele já tem adaptação da glândula salivar e ele já consegue, ele dorme e ele resseca mais a boca. Então existe essa diferença entre uma criança dormir e lubrificar com saliva, existe essa diferença do adulto dormir e lubrificar com saliva. Muito bom. E aí eu acho que a gente tem que lembrar sempre o seguinte, bom sono e sono bom, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, nesse contexto das nossas discussões, se eu estou tendo um bom sono e se realmente o meu sono é bom. Se esse é um recado que eu gostaria de deixar. Ótimo, ótimo. E com essa mensagem a gente vai finalizando o nosso programa. Que você tenha um bom sono, que você se hidrate, que você assista mais vezes, para você entender melhor o quanto é importante essa saliva, essa proteção, tá bom? E nós fizemos vários programas, então assista todos eles, que tem muita informação boa para você com essa equipe de odonto muito boa aqui do hospital. Muito obrigado, esse foi o Momento de Acolher. Namastê!